Boa tarde, estamos chegando aqui no nossa sala de entrevista hoje, recebendo com muita satisfação também o nosso vice-prefeito de Canela, Gilberto César, que vem hoje nos falar um pouco da sua trajetória política, falar sobre seu trabalho à frente também da nossa Prefeitura de Canela. O Gilberto, que já foi vereador, presidente também do PSDB de Canela. Vamos falar um pouco dessa trajetória aqui para quem está nos assistindo. Primeiramente, satisfação, Gilberto, estar recebendo você aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigado Roberto, obrigado a todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar o pessoal aqui da TV Web Serra Gaúcha, né, pelo trabalho que está sendo iniciado em Canela. Acho que é fundamental, esse é o caminho, né, do futuro, é a conexão com as pessoas através da internet. Também cumprimentar o Luciano, toda a equipe. Né, Roberto, é uma satisfação poder participar hoje desse bate-papo contigo. Na verdade, eu comecei muito cedo, né, na política, né, militando na juventude do partido com 16 anos. Depois eu concorri a vereador, né, e não me elegi, mas eu não desisti, porque eu gosto muito de política. Insistiu, né, Gilberto? Então eu fiquei distante da Câmara, do governo em si, mas militando e trabalhando e tentando ajudar a Canela, né, da forma que eu podia, com a liderança que eu exercia na época da juventude. E depois disso eu concorri a vereador mais tarde, mais experiente, mais capacitado também, né, já com formação. Eu estudei turismo, depois estudei direito na UX, né, sou advogado. E aí eu concorri a vereador e fui o mais votado de Canela na época. Acho que foi, se eu não me engano, foi em 2012. 2012. Que tu foi o mais votado, né? Isso, aí que começou, de fato, a minha trajetória política em Canela, né, como vereador. Daí, depois de vereador, eu fui presidente da Câmara em 2015, 2016. Aí a gente compôs com o prefeito Constantino aquela chapa que foi vitoriosa em 2017, uma grande vitória. A gente ganhou com 4.000 votos de diferença, né, do segundo colocado. Aí fizemos um governo muito bom, que a comunidade aceitou bem, de 2017 até 2020. E mantivemos essa composição antes disso ainda, né? Em 2018 eu concorri a deputado estadual, aí fiquei segundo suplente, fiz quase 20.000 votos, né? Que é uma votação muito representativa, é muito grande nessa votação. Inclusive, teve 8 deputados estaduais que foram eleitos que fizeram menos votos do que eu fiz naquela época. Hoje você é um suplente deputado. Até eu tenho uma curiosidade, Gilberto. Por exemplo, se algum deputado estadual hoje pedir licença e sobrar uma vaga para ti, você tem como exercer vice-prefeito e deputado ou não? Não tem como. E, inclusive, eu não tenho nem como assumir, né? Só se fosse para ser titular. Né? Então, hoje, nesse momento, não existe possibilidade nenhuma de eu assumir, né, de deputado estadual, a não ser que sobrassem 2 vagas. Exato. E que fosse titular, mas é muito... Tu teria que, por exemplo... se desincompatibilizar. Sair de vice-prefeito, tem que largar a vice-prefeitura. Então hoje, na realidade atual, não existe possibilidade nenhuma disso acontecer, né? Mas eu fui diplomado. Sim. Eu ganhei o diploma, né, de deputado estadual suplente, é só até o terceiro suplente que ganha, né? Eu fiquei em segundo suplente. Então a gente faz um trabalho, na verdade, também de representação, porque Exato. O município ele precisa ter representante no estado, na União, em Brasília, para buscar recursos para a cidade e para levar as demandas. Então, mesmo sem ser eleito, eu consigo fazer isso na condição de vice-prefeito. Então, eu estou sempre cobrando o governo do estado, cobrando os nossos próprios deputados, conversando com o pessoal de Brasília, com ministros, com senadores, com representantes, até o vice-presidente, o Mourão, eu tive como conversar com ele. Então a gente está sempre tentando auxiliar a Canela, trazer recursos para a Canela, auxiliar o prefeito também nas demandas locais, né, da cidade, e ajudar o governo municipal também na gestão do município. Mas, né? Inclusive, Gilberto, você também já teve uma participação no governo estadual, né? Sim, eu trabalhei com o governador Rigoto, né, foi o primeiro que eu trabalhei. Depois eu trabalhei um tempo com a governadora Ieda. No governo Rigoto eu trabalhei na chefia da Casa Civil Adjunto, e no governo Ieda eu trabalhei no gabinete do governador e trabalhei um pouco tempo com o Tarso Genro, né, na época. Daí eu pedi exoneração, voltei para Canela, foi quando eu concorri de vereador, né, em Canela. Então eu sou autor de algumas leis importantes, por exemplo, em Canela, como vereador, eu sou autor da lei de isenção de IPTU para portador de doença grave, uma doença válida até hoje. É muito importante essa uma isenção, lei válida até hoje para quem tem doença grave, tem isenção do IPTU, né? Foi uma briga grande na época, porque tinha que modificar o Código Tributário.
2016 nós aprovamos essa lei. Aí então também aprovei a lei da limpeza urbana dos terrenos, que é importante, que não tinha. O nosso código de posturas é muito antigo, até inclusive tem que ser remodelado. E na época, então, como vereador, eu consegui propor essas alterações dentro do código para que a gente tivesse uma lei de posturas, pelo menos com punição para quem não limpa os terrenos. Porque, na verdade, infelizmente, hoje, né, Gilberto, tem muitas pessoas que ainda não limpam terreno, tem muita gente largando lixo em terrenos baldios, em beira de estrada, próximo a córregos. E infelizmente eles largam na calada da noite. E muitas vezes as pessoas pensam que a culpa é do poder público. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não precisa só cobrar também do poder público, né? É verdade, é constitucional, né? O meio ambiente é um dever de todos, a responsabilidade de todos, de toda a sociedade, do poder público, da sociedade civil, né? E das autoridades. Então eu acredito que a gente tem que reutilizar, reciclar, né? Cuidar do meio ambiente, porque ele é fundamental para a nossa existência. Exato. Né? Se nós não tivermos um meio ambiente adequado, a gente não vai ter uma água potável, a gente não vai ter frutas, a gente não vai ter verduras. Inclusive com o uso excessivo de agrotóxicos, que é uma pauta importante e atual, que está tendo inclusive a perda de muitas abelhas, que hoje a gente vê morrendo por falta de uma política talvez mais fiscalizatória em relação ao uso de agrotóxicos. As pessoas não sabem a importância que é a abelha, né? Imagina se o mundo exterminar as abelhas. Acaba o mundo. Acaba o mundo. Na verdade, tu precisa, ela que faz leva, né, o pólen e faz com que se desenvolva o ecossistema. Inclusive, né? os frutos, esses frutos que a gente come, a laranja, a bergamota, a própria uva, tudo depende da abelha, né? É um ciclo, né, virtuoso. Exato. A gente precisa do meio ambiente, então o meio ambiente, todos nós dependemos muito dele, da água, de toda essa questão. Então, jogar lixo é crime, maltratar animais é crime, Com mesmo certeza. assim tem gente que faz, é complicado. Mas o poder público ele tem que incentivar a conscientização, né? Tem que continuar trabalhando a questão da separação do lixo, que agora Exato. a Canela até inclusive fez a licitação e retomou a coleta seletiva. Estava uma crítica muito grande em relação a isso. Então tem muitas coisas que a gente tem que fazer em conjunto, né, com a sociedade, né, Roberto? Com certeza. Gilberto, vamos falar um pouco, nesses últimos dias, tu tem seguidamente me enviado matérias importantíssimas de visitas que você tem feito pelo estado aí, talvez trazendo novidades para Canela, fazendo trocas de experiência. Eu acho que isso é muito importante, uma cidade com a outra, fazer aqueles intercâmbios. Como é que tem sido essas visitas aí? Roberto, nós trabalhamos com turismo, né? Então a gente depende muito, nós somos, na verdade, uma sala de visita do estado, Canela e Gramado. Então eu tenho um diálogo muito próximo com os prefeitos aqui da região, né, da Anserra, aqui da nossa região das Hortênsias, isso desde da outra gestão, mas também do Litoral Norte. O pessoal procura muito a gente para saber sobre projetos, para trocar experiências e projetos, né? Então eu tenho conversado bastante, tenho atendido também várias lideranças políticas. Essa semana eu tive uma reunião importante com o prefeito Alcindo de Três Coroas, que é meu amigo pessoal, e o Alcindo nós falamos sobre a Rota Panorâmica. Que é muito importante para nós, né? É fundamental, né? A Rota Panorâmica vai ser um espaço onde vai melhorar a mobilidade urbana, fomentar o turismo da região, gerar novos negócios, uma nova rota turística, né? Além de várias outras condicionantes que são importantes. E Canela agora abriu a licitação para concluir a etapa final de Canela, que é a terceira etapa, que vai até Três Coroas. E depois disso falta a parte de Três Coroas. Então o prefeito Alcindo ele se comprometeu em dar andamento, fazer a parte de Três Coroas também. Isso é um trabalho em conjunto, isso vai aumentar o vínculo de Canela e Três Coroas. Então a gente conversa também bastante com o prefeito Marcos de São Francisco de Paula, com o vice-prefeito Tiago também, que ele é muito atuante, o Tiago em São Francisco, ele é vice-prefeito também, é muito atuante. Eu tive reunião com ele esses dias, falamos sobre várias questões, porque não é só a Canela que está se desenvolvendo, é toda a região. A gente precisa estar integrado. Então a gente vê que São Francisco de Paula vai ter um parque de águas termais. Eu fiquei sabendo até que São Francisco está com a ideia de um trem lá, num trem regional, né? Mas isso é mais demorado. Agora vai ter um investimento que vai trazer 1.400 leitos para São Francisco de Paula, de R$1 bilhão, que vai ser um parque de águas termais tipo Gravatal. Eles perfuraram, acharam 1.000 metros água medicinal, então vai ter um mega parque lá. Canela está tendo desenvolvimento de vários novos parques, Nova Petrópolis está crescendo também, Gramado inclusive vai fazer um parque fechado de águas, né, com piscinas e tem o Snowland, tem os outros parques. Canela inclusive está
buscando ser a capital nacional dos parques, né? Eu acho que já está o E temos vários, né? Projeto de lei tramitando, eu acredito que vai sair a aprovação. Tem o aeroporto nosso aqui que a gente está em pauta, então eu converso bastante também. Essa novela é antiga, né? Mas está no momento de sair do papel, porque a gente já ganhou a outorga, agora está sendo estudada a licença ambiental, o nível do estado, da FEPAM. Tendo a licença ambiental, o prefeito pode abrir um edital, e abrindo o edital vai ter interessado, porque a Seria região... na mesma área ainda no Saiqui? Isso, a mesma área, só que, claro, tem ainda umas outras questões ali. Tem, por exemplo, lindeiros que não querem, mas isso aí o poder público, o interesse público é soberano. Então, obviamente que, tendo a possibilidade, vai prosperar, até porque é uma demanda, a demanda já existe na região. A gente pode perceber até, inclusive, pelos voos da Azul. Exato. A Azul começou a operar em Canela, no aeroporto que ainda é pequeno, não tem uma estrutura grande, e era só para ser verão, era só até 31 de janeiro. Aí eu participei lá do evento, inclusive, e eles anunciaram que não iam mais fazer. Posterior a isso, agora, recentemente, eles anunciaram que vão retomar em maio, né, os voos regulares para Porto Alegre, e a lotação estava sendo metade já da lotação dos voos, isso que era provisório no meio da pandemia, que muitas pessoas estão evitando viajar, inclusive de avião, principalmente de ônibus, estão procurando mais o turismo terrestre, né, de carro, familiar, né? Então, mesmo assim, a Azul estava com a metade do voo vindo de Porto Alegre para Canela numa experiência. Até barateia mais para o turista vir até aqui, né? Por exemplo, Claro. E também chega mais rápido na Muito região, mais né? rápido, é uma opção a mais, né, de mobilidade urbana. Agora tem uns outros projetos maiores, esse eu não conheço muito, que é sobre o trem, né, Porto Alegre Canela, que os chineses querem fazer, que é tipo um trem-bala, uma coisa maior, mais para o futuro, mas que já tem estudo em andamento, né, e Canela a gente está aí com vários projetos saindo do papel, várias ruas, escolas, posto de saúde, a questão do LED para continuar agora, a iluminação de LED é para terminar toda a cidade, as calçadas, o passeio público, tem a questão das câmeras de vídeo monitoramento que saiu do papel, agora já está com vídeo monitoramento na brigada. Amanhã eu tenho uma reunião com o vice-governador para falar sobre segurança pública. Que nos preocupa bastante, a tal da Isso. segurança pública, né? Quando começou essa polêmica, toda essa preocupação com a segurança, eu liguei para o vice-governador e ele estava de férias. Aí ele perguntou se eu poderia falar com ele por videoconferência, igual a gente está fazendo aqui. Exato. E eu pedi para ele que não, que fosse presencial, Tem porque que ser, né? eu precisava conversar com ele sobre um assunto aqui da região. Mais particular, né? E a gente precisa de conversar olhando no olho, explicar como é que está a situação da segurança, né, para pedir apoio. Então a reunião é amanhã, eu tenho essa reunião com o vice-governador para tratar da segurança pública de Canela, da região. Geralmente eles falam em região, mas a gente vai falar especificamente de Canela aqui, né? Porque foi aqui que aconteceram os casos de maior violência nesse mês de janeiro. Inclusive eu até ia falar sobre esse assunto. Canela hoje, se eu não me engano, é a segunda cidade mais violenta da nossa região, né? Se tornou nesse mês, né? No ano passado não. Mas esse mês de janeiro foi terrível aqui em Canela. Nós só perdemos para Caxias do Sul, né? Caxias, Bento Gonçalves também, na Serra, né? Mas claro, Tramandaí, Porto Alegre, essas Sim, cidades claro. sempre são mais violentas. Mas não é a nossa realidade. Com certeza. Isso são episódios que estão começando a acontecer aqui que não pode continuar, né? A gente precisa de mais política pública nos bairros, eu acredito. A gente está trabalhando para isso, para criar cursos para os nossos jovens profissionalizantes, né? Que eles possam fazer curso lá no bairro para poder aplicar na prática numa empresa. A gente precisa trazer novas linhas de empresas para Canela. Eu acho que o Sidica vai ajudar nisso, porque não é só tecnologia. Por exemplo, o prefeito de Três Coroas me revelou nessa reunião sexta que ele está conseguindo trazer para Três Coroas uma fábrica de lingerie, veja bem, não é calçado, porque geralmente ali é calçado. O importante é ter emprego. E que vai gerar 900 empregos, e que ele abriu uma parceria com o Senac, e o Senac vai capacitar as pessoas para trabalhar nessa empresa de lingerie grande e que vende para o Brasil todo. É uma empresa grande que não vende só para o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que pensar nisso no futuro para Canela também, para mão de obra local, né? Não trazer de fora a mão de obra, mas capacitar a mão de obra daqui, gerar emprego e renda através de novas fontes de renda que não sejam só o turismo. Por exemplo, uma fábrica lingerie gera 900 empregos, ajuda bastante. Com média de R$ 1.500, além de arrecadar tributo para o município, vende para o Brasil todo, é uma fábrica que não polui, né? Então, são coisas interessantes que a gente tem que começar a pensar. E com certeza o comércio sofreu muito, né, com essa pandemia. O
impacto foi muito severo, muito grande no turismo, no comércio, não só porque o abre e fecha, as pessoas pararam de comprar, ou começaram a comprar pela internet, ou também porque não tem renda. Na verdade também as pessoas, emprego. E quem tem um pouquinho tem medo de gastar, pensa, se fechar as coisas, como é que eu vou ficar, né? Se eu perder meu emprego. Exatamente. As pessoas estão meio retraídas também, né? E outra coisa que é um agravante também é que o país não gerou muitos novos empregos, né? Mas, claro, veio a pandemia, que foi um fator que prejudicou. Mas se tu pegar e analisar a inflação, o preço dos produtos estão levando o consumidor a consumir menos. Exato. Se tu olhar todas as embalagens do supermercado, a granola que era de 1 kg diminuiu para 800 gramas. O iogurte que tinha lá 1 litro já diminuiu para 800. Quem imaginava que ia pagar uma lata de azeite, né? O óleo de soja. R$13. O arroz, às vezes chegando quase a R$30 um pacote de 5 quilos. O gás de cozinha, o preço que está o gás tá chegando a R$100. R$100. Então tu pega, por exemplo, todas essas questões, o feijão, o arroz, o tomate, coisas que cresceram, mas que o brasileiro da classe baixa já estava acostumado a consumir. Então o brasileiro da classe baixa já estava acostumado a consumir iogurte, consumir carne, consumir feijão, arroz, que hoje já está mais difícil com essa crise, com esse preço que está os produtos. O jeito é comer ovo frito, né? Não, e o guisado, coisa mais em conta. Então a gente conversando com as pessoas falam isso, eu não tô comendo mais carne todo dia. Eu já como guisado hoje, e se as pessoas fizerem isso, né, Gilberto? O próprio produtor, aquele que vende, né? Ele vai ter que baixar o preço, ele vai ter que vender. O problema nosso é o seguinte, é que o agronegócio nunca ganhou tanto também. Exato. Isso é uma realidade. O Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, o pessoal tá com muito dinheiro, quem é fazendeiro. Porque Exato. A China, os Estados Unidos e até a Argentina, que é o nosso terceiro maior consumidor de produto, matéria-prima do Brasil, o primeiro é a China, disparado. 30% é a China, 10% dos Estados Unidos. E essa matéria já está vendida quando está sendo produzida. Às vezes eu vejo as pessoas colocando assim, vamos boicotar os produtos chineses. Se a gente for boicotar os produtos chineses, a gente não vai ter nada quase dentro de casa, né? Quem compra a maior parte dos produtos do agro brasileiro é a China. Exato. Então a gente pega, por exemplo, já está tudo vendida. Carne quando está sendo produzida, é o frango, é o soja, é o milho, é o arroz. Então subiu o preço interno, porque o dólar é muito mais alto, o dólar está R$6, nunca foi tanto também. Então o dólar tendo alto, para eles é fácil comprar o produto nosso local. Quem está vendendo e produzindo está ganhando bem, mas o povo que está lá, que ganha um salário mínimo, que está com uma dificuldade enorme de ir no mercado e fazer um rancho, esse povo está sofrendo. Então isso aí tudo é uma coisa que precisa ser modificada no decorrer desses meses. Tem que pensar em política pública de baixar o preço dos produtos básicos. Um exemplo simples também é a própria gasolina. Eu ia chegar nesse ponto. Hoje eu acho que a nossa região está com o preço mais alto aqui por aí, né? É uma vergonha, isso é um absurdo, né? O preço aqui de Canela e Gramado não tem justificativa, não adianta vir dizer que é por causa que vende menos. As pessoas até cobram. As pessoas até cobram vocês, eu sei que, mas por que o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores estão fazendo que não dão jeito? Mas eu acho que não tem nada a ver com você, às vezes. Não pode fazer nada, né? Só pode denunciar. Inclusive já foi denunciado, né, por vereador na gestão passada e foi objeto de arquivo. Exato. Porque não existiu uma comprovação de ilícito dentro do que foi denunciado. É uma questão de mercado daqui local. Então o que ocorre? Existe demanda. Então, quanto mais pessoas abastecem, mais sobe o preço. E já diferente de Três Coroas, de Igrejinha, de Novo Hamburgo, que o imposto é o mesmo. O imposto de Igrejinha é o mesmo de Canela. O imposto de Três Coroas é o mesmo de Canela. Por que lá é 70 centavos mais barato o litro do que Canela? Porque tem mais circulação. Isso não tem uma justificativa plausível. Mas nós também temos bastante circulação de turistas que vêm para cá. Exatamente, é uma questão de mercado. Então eu acho que aqui esse preço é o mais caro, se não do Brasil, né? Esse preço da gasolina. O que aconteceu? Santa Cruz do Sul, o Ministério Público entrou com uma ação contra, né, e fez o preço do combustível de Santa Cruz do Sul ficar igual às cidades ao redor de Santa Cruz do Sul. E tem como fazer em Canela e Gramado isso também? Pois depende por exemplo, Gramado, se quiser entrar com uma ação na justiça, o promotor ele pode, mas ninguém entrou até hoje, né, nem Canela. Então, Santa Cruz do Sul aconteceu isso, né, e aí foi a forma que teve para equalizar um pouco o preço.
Fora isso, não tem muito o que ser feito, né? É questão de mercado. Talvez se as pessoas abastecerem menos, vai diminuir o preço. Mas o que eu vejo assim, Roberto, só para resumir, não me estender muito mais, essa questão econômica está muito complicada no Brasil. Exato. Muita gente vai dizer, então fecha, fica tudo em casa, fica em casa. Não tem uma relação com a outra, até porque se tivesse a preocupação mesmo de todo mundo ir para a rua, nós íamos ter vacina no Brasil, Exato. coisa que não tem. Não tem. E eu vou dizer, o Brasil poderia ter as vacinas porque a Pfizer, BioNTech, lá em novembro ofereceu para o Brasil um lote de 70 milhões de vacinas da Pfizer. O Brasil começou a fazer exigência e trancou. A Pfizer vendeu as vacinas para os Estados Unidos, vendeu para outros países da Europa. E o Brasil ficou para trás. Ficou para trás. Agora o Brasil está correndo atrás, quer comprar, mas eles estão produzindo. Então o Japão comprou todo o lote da Pfizer para imunizar toda a população do Japão essa semana. Então, a única forma da economia voltar a funcionar é tendo vacina. Não existe cloroquina, não existe ivermectina. Eu tomei ivermectina, né? Não sei se funciona ou não. Tomei, agora depois dos estudos eu vi, diz que não funciona nada. Eu não peguei coronavírus. É que a gente vai Eu muito saiba. no oba-oba também, né? É que a gente não tem informação, Exato. a população está numa desinformação. Se mandar tomar creolina, dizer que ajuda, o pessoal toma. O pessoal vai tomar. Agora, por exemplo, eu vi o presidente falando essa semana e o ministro que a solução vai ser o spray nasal de Israel. Mas pelo amor de Deus, a solução é a vacina. O spray nasal pode ser que funcione, que bom, tomara que funcione, que venha e que funcione. Mas até não ter vacina vai ser esse caos que está aí. Eu, por exemplo, não peguei coronavírus. Eu, graças a Deus, também não quero pegar, né? Se peguei foi assintomático, mas eu tô sempre me cuidando e não quer dizer, eu sei de gente que se cuida e pegou, né? Eu sei de gente que fica dentro de casa e pegou. Infelizmente. Então, é muito complicado isso, então a solução é a vacina. E não importa a vacina, por exemplo, Pfizer parece ser a melhor de todas, né? Pelo que a gente escuta. Aí tem a questão da AstraZeneca, que também parece que é boa, e tem a Coronavac. Só que o Brasil está conseguindo comprar a Coronavac. Agora o Ministério da Saúde anunciou de novo 54 milhões de doses que estão sendo compradas para maio. A gente está indo para março. Abril, maio, mais 60 dias para chegar a 50 milhões. Eu até ouvi o ministro falando essa semana. O que é 50 milhões, Roberto? Eu ouvi o ministro falando que até o final do ano ele quer vacinar todo mundo. Nesse ritmo não vai conseguir. Não vai chegar. Eu gostaria que fosse vacinado. Porque, por exemplo, o Chile, óbvio que a população é menor. Abril está todo mundo imunizado. A Argentina é para terminar em julho. Os Estados Unidos está vacinando 1.500.000 pessoas por dia, todos os dias, e com vacina de vários laboratórios diferentes. O Brasil faltou se programar melhor, né? O Brasil começou com aquela bobagem, né, que é uma coisa bem de ignorante, de dizer que vacina não funciona, sendo que o mundo todo está usando a vacina. É a forma que vai sair a economia do colapso é a vacina e a saúde do colapso é a vacina. Com certeza. Então eu não sei quem foi que inventou isso, mas quem inventou se deu mal, porque prejudicou todo mundo, prejudicou todas as cidades, prejudicou o país, prejudicou as pessoas que estão ficando doentes, e agora a gente vai demorar mais. Então, a vacina é a solução. Agora, o Brasil falou, o Ministério da Saúde da Coronavac, agora só estão usando Coronavac. Que está ajudando. Ajuda, mas podia ter as outras, podia ter a AstraZeneca, podia ter a Pfizer, podia ter essa da Índia. Eu, por exemplo, se vier vacina para vacinar, eu vou me vacinar. E os prefeitos, Roberto, só para não me alongar muito, esse assunto é bem polêmico, né? Mas a gente tem que falar a verdade. A verdade está aí. As vacinas são Coronavac para chegar em maio. E com 50 milhões que vai dar 25 milhões de vacina. Não, vai dar só o prioritário ainda. A gente precisa de 300 milhões de vacina até setembro. Então 300 milhões a gente está muito distante ainda. Talvez se fechar o acordo com a Pfizer venha esse lote de 70 milhões, que aí vai ser uma solução que é o que a gente está torcendo. Ontem a CMN fez uma nota nacional de todos os prefeitos do Brasil criticando e pedindo a saída do Pazuello, dizendo que o ministro Pazuello não tem competência para exercer o cargo de ministro da Saúde e não está conseguindo atender a demanda e corre risco de paralisar a vacinação, que ia ser o caos daí, por não ter vacina. Né? A gente está aguardando o lote que é para chegar no Rio Grande do Sul de Coronavac agora, mais 300 mil, que deve ser dividido em 27 regiões, em 497 municípios, vem uma migalha para cada cidade. Aí a cidade tem que vacinar. Né? Fora isso, acontece aquilo que sempre acontece no Brasil, né? Que já faz 1000 anos que acontece, desde que 1000 anos não, desde que foi o Brasil virou república, né? Que é a corrupção. Então já tem gente vacinando idoso com vacina vazia, já tem gente
roubando vacina, já tem gente furando a fila da vacina, que é uma Ah. vergonha. Eu sou a favor de ser transparente a lista de todas as cidades. Tem que estar o nome de todo mundo que tomou a vacina para o povo olhar e ver quem tomou, para ir lá e fiscalizar o controle social do próprio povo. O povo vê quem tomou a vacina. Não é errado isso. Então Canela também tem que ter. Eu vejo Canela, muito- Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco, o nome de todo mundo que tomou a vacina ali, quando que tomou e quando vai tomar a segunda Eu dose. vejo muita ignorância, assim, de algumas pessoas. Nós tivemos esse problema agora há pouco no nosso Oasis, infelizmente, né? Tu vê, isso aconteceu depois que começaram a vacinar o pessoal. Gente, a primeira dose não deixa a pessoa imune. Não. E Então, é vírus desativado, não É. acontece isso. O vírus Exato. ativado é que acontece. Então, a vacina não é a vacina é a solução, Exato. né? E todos nós precisamos o quanto antes para poder retomar a economia, para as coisas poderem funcionar, né? Não adianta dizer que não vai ser, porque a forma é essa. Eu dizia lá em novembro do ano passado que a gente tinha que continuar usando máscara, mantendo distanciamento e não parar a economia. Eu sou contra parar a economia. Só que chega um momento que as autoridades sanitárias, os médicos, os enfermeiros estão na linha de frente sofrendo, muitos morrendo, vêm e trazem do comitê deles de sanitário o pedido para parar, porque eles não aguentam, não tem como eles continuar trabalhando. Exato. E aí que vem a ordem do Ministério Público, do Judiciário, dizendo para os prefeitos que tem que parar. E do Estado também. Então o prefeito fica com a mão amarrada. O que os prefeitos do Brasil querem, que é o sonho de todo prefeito? Que chegue as vacinas. Com certeza. Porque o município não pode comprar vacina. Os municípios estão Outra quebrando, coisa que né? tem que deixar bem claro para a população, quem está assistindo, o município não pode comprar vacina. Por mais que o prefeito vá lá e tire uma foto do lado das vacinas, não está autorizado pela Plano Nacional de Imunização. O município e o Estado dependem do governo federal. Não pode nem o Estado comprar vacina. Né? Podia fazer aqueles estudos da Coronavac que fizeram e coisa, mas quem está comprando é o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde retém o lote e distribui para quem quer. Até porque se não fosse assim, eles tinham imunizado São Paulo Com inteiro certeza. já, e o Brasil estava sem vacina. E São Paulo já estava imunizado. Né? Então o que o Ministério da Saúde fez? Ele reteve todas as Coronavac e dividiu no Brasil inteiro. E está sendo feita a distribuição logística pelo Ministério da Saúde, porque a lei determina isso, existe o Plano Nacional de Imunização. Então o município não pode, a gente é dependente do governo federal, né? Então o governo federal tem que comprar e repassar, de acordo com cada região e com o plano deles de imunização. Com Eles que certeza. dizem que tem que ser o indígena, eles que dizem que tem que ser o enfermeiro, o médico, o professor. Então se cria o plano e passa para os municípios cumprir. Quem fiscaliza? Os vereadores e também o Ministério Público e depois o Tribunal de Contas. Nós também somos fiscalizadores, E o né? próprio sociedade. O povo, né? Então, isso é uma coisa bem simples. Eu tô torcendo para que o presidente Bolsonaro consiga comprar as vacinas e consiga distribuir para os municípios. Eu sou o que mais torce para isso. Eu quero que resolva logo essa questão das vacinas. Eu tô vendo só que tá lento e que parece que o Pazuello não consegue fazer, ou não consegue, ou não tá tendo competência para fazer, né? Então, Exato. de alguma forma não tá dando certo, porque tá demorando demais. A promessa era que começasse já em fevereiro em grande escala. A gente tá vendo que tá meio que parando. Então ontem os prefeitos do Brasil fizeram uma nota, né, pedindo a saída do Pazuello e pedindo para o governo federal acelerar e dar mais transparência nas vacinas, né, para repassar para os municípios, porque são 5.500 municípios no Brasil, né? E agora tem essas novas cepas, e quanto mais o vírus for sendo transmitido, mais nova cepa vai surgir. E aí mais complicado vai ficando. A gente vê que é rápido quando tem essas novas variantes, que as pessoas se contaminam e espalha muito rápido. Então, única forma, vacina. E a gente tem que fazer isso, tentar que seja solucionado o quanto antes. Eu acho que essa é a maior preocupação desse ano, de todos os gestores públicos, e eu tenho falado com muitos prefeitos, igual tu dissesse, com vereadores de várias partes do estado, e o pessoal fala a mesma coisa. A gente quer a vacina para poder aplicar na nossa população aqui, para poder voltar as coisas a funcionar, né, com a economia funcionar, gerar emprego, gerar renda, né, fazer as coisas funcionarem. E esse vírus aí, todo mundo viu, ele é um vírus letal para muitas pessoas, né? Não é só para uma faixa etária lá de idoso, e tem gente nova também que vem a óbito. Tem outros que não acontece nada, tem outros que nem sabem se pegaram ou não, mas a gente tem que se preocupar
com as pessoas que estão tendo dificuldade, que estão passando mal, que estão vindo a falecer. 240 mil pessoas. É muita gente. É maior, gente do tamanho de uma população de São Leopoldo, de Pelotas, né? E outra coisa grandes. que é interessante, né, Roberto? A gente viu agora no feriado a irresponsabilidade das pessoas no litoral norte gaúcho. Milhares de pessoas em Capão da Canoa se divertindo sem máscara no meio da praia. Tudo bem ir pra praia, mas usa máscara ou fica longe, na tua família sem máscara. 2, 3 pessoas, que é o que se... Às vezes estão levando o próprio vírus para dentro de casa. Fazendo uma festa Exato. enorme, coisa. Então daqui 15 dias vem a conta. Daqui 15 dias vem a conta. E aí quem Não vai ser o demora culpado? muito. Aí vai ser culpado o governo. O governador é o culpado, É. o prefeito é o culpado. O secretário de Capão da Canoa disse numa entrevista, e eu vi, que nem ele nem a Brigada Militar tem capacidade para conter o povo. E Se não o tem povo como. tá naquela multidão, quer ir pra rua fazer uma festa no meio da rua, como se não tivesse pandemia, eles não conseguem conter, impedir. É muita gente. É muita gente. Então, isso que falta ainda consciência coletiva aqui do pessoal entender que a gente tem que se cuidar e tentar cuidar os outros. É todos nós cuidando de todos nós. Aí não adianta reclamar que tá fechado o comércio, tá fechado e que não tá tendo emprego, se o vírus está se espalhando, os hospitais estão lotados, os médicos estão pedindo para ter algum decreto de restrição, né, através dos COIs, que são as reuniões que controlam a questão sanitária. E aí o que os prefeitos vão fazer? Cumprir ordem da justiça. Se não fizer, a justiça manda fazer. Então é complicado, né, Roberto, essa situação. Gilberto, eu quero ainda fazer uma pergunta para ti. O ano que vem temos eleições, né? Para presidente, governador, deputados. Você é pré-candidato? Olha, na verdade, quem está na política sempre é pré-candidato, né? O pessoal me perguntava isso, tu é pré-candidato? Eu estava no exercício de mandato de vice-prefeito, eu era pré-candidato. A vice-prefeito, sim. Então, o ano que vem tem eleição. Eu acredito que a eleição ela é uma consequência da vontade popular. Tu não pode ser candidato de si mesmo. Exato. Tem que ter uma... Porque você foi muito bem na última eleição para deputado estadual. Sim. Na minha opinião, você já é um pré-candidato, né? Porque pela votação que fez, né? O que eu posso te falar é o seguinte, eu não tenho medo de desafio, né? E acredito muito que a região precisa ter representação, né, no estado, até para auxiliar nessa questão dos recursos. E lógico que a gente tenha 27 regiões, todas têm representação menos a das Hortênsias. E precisamos. E faltou muito pouco para eu chegar naquela época. Pode ser o ano que vem, então. E também depende muito também da questão dos prefeitos. Hoje, por exemplo, eu tenho recebido muitas mensagens de apoio, de pré-candidatura de prefeitos, de vereadores. Então a gente vê que a gente aumentou muito a capilaridade, né, no estado. Então a tendência de ter um êxito é muito maior do que da outra vez, né? Então tudo é uma questão de ser avaliado, como que vai ser, né? O cenário do ano que vem também é tudo incerto, a gente não sabe quem vai ser os candidatos. Exato. A governadora, a presidente, a gente viu que o presidente já disse que vai para a reeleição, né? Mas a gente não viu como que vai ser o cenário do que está sendo construído. Então tudo é uma questão. Hoje, por exemplo, eu estou focado em tentar auxiliar o município, né, de Canela, auxiliar o governo, tentar essa interlocução que eu consigo justamente por ter acesso às autoridades, cobrar a questão, por exemplo, da segurança pública, a questão da Corsã, que andou muito, né? A Corsã, nesse governo agora, a gente vai ter 6 estações de tratamento, investimento de 25 milhões em Canela, que nunca teve. Passou 7 governos, passou 30 anos e Canela não tinha uma estação de tratamento que funcionasse. Agora, a gente vai ter 6 estações de tratamento. Para o final desse ano está com 60% da água tratada. O que é a Corsã? Da onde? Do Estado. Quem é que cobra o Estado? Nós. É a parte política que cobra, é o prefeito, é o vice, é os vereadores. Então, andou. Dessa vez andou e o governo do Estado nesse ponto foi bem, porque conseguiu fazer e está entregando, que era uma coisa que todo mundo duvidava. Quando eles vieram aqui, e eu assinei inclusive na época, quando o diretor da Corsã veio, o termo de parceria, a gente percebeu que a gente estava sendo enrolado de novo. Né? Até numa conversa interna, o pessoal disse, eles vão vir, vão assinar, mas não vão fazer, porque já tinha sido assinado outras vezes e não foi feito. Mas não, dessa vez foi feito. Então a gente tá avançando em algumas coisas, mas
precisa avançar muito mais. A gente Com tem a certeza. questão das nossas rodovias, tem a 235, que é uma cobrança de muito tempo. Foi feito em 2010 no governo Ieda, até o Distrito Industrial o asfalto. Depois passou o governo Tarso, não fez 1 centímetro de asfalto na 235 até o Saiqui. Passou o Sartori, não fez 1 centímetro de asfalto na 235 até o Saiqui. E agora está passando o Leite, não fez 1 centímetro de asfalto na 235 até o Saiqui. E nós estamos cobrando. Então a gente tem que cobrar. Então com certeza se tu tem representação lá, tu consegue cobrar com mais força. Com certeza. E é necessário. A gente parou aquela obra ali. Agora foi feita uma melhoriazinha na frente da Dauper ali, que é um acesso. Então, outra coisa que é vergonhoso na região, o Brito criou isso, os pedágios aqui, só em Canela e Gramado tem 3 pedágios cercando a região. E um dos mais caros aí, né? E não tem obra, né? Agora que começaram a fazer umas coisinhas, desde o tempo da Brita não foi feita uma pista nova. Né? Agora foi feita a EGR e fez todo o asfalto novo, mas não aumentou as pistas, só aumentou na Ficou pintura. a mesma coisa. Na pintura parece que aumentou, porque tu vem desde Três Coroas até Gramado com pista dupla. Mas não foi feito acostamento, não foi feito nada de novo ali. E já vai fazer quantos anos E muitas vezes roçadas, se eu não me engano, roçadas que é feito entre Canela e Gramado, na parte de Canela, eu já vi Canela fazer a roçada. Exatamente, Nova Petrópolis, mesma coisa, São Francisco de Paula, mesma coisa. Então eles fazem, mas eles deixam muito a desejar pelo valor que é cobrado do pedágio. E outra coisa, será que é necessário ter esse pedágio? A gente precisa ter Eu já fiquei sabendo de pessoas que precisaram de ambulância, não tinha. Não tem. E às vezes eles pedem para os bombeiros, né? A ambulância. Então são questões que precisa avançar. Uma coisa que vai avançar agora é o gás também, que é uma cobrança nossa, que a gente cobrava Sulgás há muito tempo. O gás vem até Três Coroas e para. Gramado não tem gás, atendimento de gás, abastecimento de gás nos postos e nem nos hotéis pousados, que reduz muito o custo, né, de logística, e reduz o custo também do próprio hotel, do restaurante. Canela também não tem. Aí adivinha onde começa de novo o abastecimento de gás por gasoduto? Começa aqui em São Chico. Verdade. Canela e Gramado que não tem. Ficaram para trás. Então era uma cobrança que agora parece que está chegando em Gramado, vai chegar, tá sendo feito esse projeto. E isso aí tem que chegar em Canela, tem que ser da região, porque o gás que vem da Bolívia passa aqui em São José dos Ausentes, o gasoduto. É na nossa própria região que abastece o próprio estado, que daí do estado abastece as regiões. E Canela e Gramado não tinha. Então, são coisas básicas de infraestrutura que a gente tem que avançar e que não tinha justamente porque não tem representação local cobrando essas demandas. Agora parece que vai avançar a 373, que liga Gramado a Santa Maria do Herval, que também é necessário, que vai ligar a região do Vale dos Sinos. Então, são várias questões que a região ficou sendo contribuinte, entre aspas, do Estado, pagando alta carga tributária, maior alíquota de luz, maior alíquota de gás, maiores alíquotas de impostos também, justamente por estar numa região turística, cercaram nós de pedágio, mas o Estado não fazia nada para a região, praticamente nada. Então isso que a gente precisa avançar, precisa melhorar, a gente precisa cobrar do Estado, e aí tem que ter a união dos prefeitos, a união dos prefeitos de Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São Francisco, Cambará. Eu vejo que está avançando muito, né? Eu falei com o prefeito Ernesto de Cambará, com o vice também, que é meu companheiro até de partido. Falei também com o prefeito Marcos. O prefeito Constantino tem visitado todos os prefeitos. Ele atualmente é o presidente da Serra, isso é muito bom. O ano que vem vai ser outro, é por ano, né? Então vai ser outro prefeito e assim vai indo. Mas o mais importante é os prefeitos trabalhar em conjunto. Né? E eu acho que isso vai acontecer, pelo menos é a esperança nossa, para que a gente possa cobrar demandas regionais, não só locais. Cada um cobra o seu, né? O seu interesse. Mas a região precisa também de demandas. A região tem que estar mais unida, né? Exatamente, para poder cobrar. Tem aquela questão que é antiga, mas que não tem ainda uma possibilidade real de sair do papel. Mas é um projeto que existe, todo mundo quer, que é o hospital regional. Que o hospital regional ele ia se custear muito melhor se tivesse um hospital que atendesse Canela e Gramado e a região com especialidades médicas, oncologia, questão da própria traumato, a questão das especialidades do coração. Então um hospital que atendesse essa região tem a demanda. O que acontece hoje? O pessoal encaminha tudo de veículo para Porto Alegre, Caxias e outras regiões. Né? Então, se tivesse a região, um hospital regional, ele ia se custear
e ele ia conseguir se manter. Mas é muito difícil ter um hospital dessa envergadura num município só. Exatamente. Só em Gramado ou só em Canela, porque tem muito pouco habitante. Então a cidade não vai dar a demanda necessária para manter o hospital desse funcionando. Aí que entra os consórcios. O consórcio todos os municípios assinam o interesse e fazem o investimento, mas escolhe um dos municípios para ser a sede. Aí entra a disputa. Então aí que tem que ter um consenso das cidades, qual é que é o local melhor, né, para ter esse hospital regional, como que pode ser viabilizado, qual o custo desse hospital regional. É a saída para o futuro, para a gente poder ter uma emergência pediátrica que não existe em Canela e Gramado, UTI pediátrica que não existe em Canela e Gramado, para ter esse atendimento mais especializado da saúde pública. Então, isso aí precisa ser feito. E o prefeito quer fazer, com certeza, o prefeito de Gramado quer, só que falta ainda ter uma organização da região para que isso saia do papel, né? Então eu vejo assim, Roberto, é um avanço, cada dia, uma batalha que cada dia precisa ser feita para poder avançar, né? Eu vejo que Canela está indo bem, né? A gente tem, claro, essa dificuldade da pandemia, mas a gente tem muitos investimentos para vir para Canela. Essa semana ainda eu recebi uns empresários com o Jackson Miller, que tinham me apresentado um projeto, eu convidei o Jackson para apresentar para ele e o prefeito também, que é sobre habitação popular. Isso é importante. Que a gente precisa muito em Canela, avançar na habitação popular, e esse projeto ele é 100% privado. Eles têm uma área enorme e querem construir 500 imóveis com preço médio de 180 mil imóveis. Que beleza. Que é muito bom o preço, porque aqui um preço médio de um imóvel é 400, 500 mil reais, né? Quando for no centro, um apartamento, uma coisa assim. Então é caro demais para quem é trabalhador que ganha um salário mínimo. Então, através desse tipo de investimento, focado no social, as pessoas que trabalham no turismo, que trabalham até de autônomo, vão poder adquirir um imóvel, né? Sair do aluguel, como se diz, e isso precisa, não tem, hoje o projeto mais próximo disso que teve em Canela foi o Issa Schaefer, né? E o Schaefer, né? E que hoje os valores já são bem maiores, né? Mas se tu pegar, por exemplo, Canela não tem esse projeto, tem 3 em andamento, mas não tem nenhum realizado, que já foi entregue, que a gente vê a comunidade que existia era irregular, que aí é ruim, que eram os loteamentos irregulares que as pessoas ficavam sem esgoto, sem saneamento, né, sem rua, sem iluminação e sem matrícula. No imóvel que daí era dividido os lotes, comprava por um valor caro, mas não tinha o acesso ao direito, né, daquele imóvel. Então, esses loteamentos que são regulares, que vêm com preço mais barato e que tem dentro do loteamento quadra de esporte, área de lazer, playground, espaço para estacionamento, arborização, paisagismo, é isso que precisa. E Canela, esse projeto, por exemplo, essa semana andou bastante. O pessoal quer apresentar, quer protocolar na prefeitura até março já, para daí começar o processo de aprovação, para daí começar a construir. Então isso é muito importante para a nossa cidade, é vital, né, para o futuro aí, para as famílias que moram aqui e que ainda vivem de aluguel, e o aluguel cada vez mais caro, né? Exatamente. Gilberto, quero agradecer a tua presença aí, te convidar para outra vez voltar aqui e falar. Eu sei que sempre tem bastante assunto para trazer aqui para nós aqui da Web Serra, né? E obrigado mais uma vez mesmo por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, Roberto, agradeço todos que estão nos acompanhando aí pela internet, também o Luciano, né, nos colocando à disposição. Eu acho que é importante esse diálogo, essas discussões, né? E cada vez mais, quanto mais transparência, mais discussão aberta tiver e mais possibilidade da sociedade evoluir, né? Somente através da educação é que a gente vai poder evoluir. Sem educação a gente não sai do lugar. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. Muito bom.